Há mais de 300 anos, um único homem transformou o Oceano Atlântico em um território de terror absoluto. Um pirata tão inteligente, tão calculista e tão teatral que sua própria presença fazia cidades inteiras entrarem em pânico. Ele não precisava lutar. Sua aparência era a própria guerra. Diziam que ele era um demônio vestido de marinheiro, que fumava como se tivesse fogo saindo dos olhos, que enfrentou 5 homens ao mesmo tempo. E continuou lutando mesmo depois de morto. Esta é a história real documentada de Edward Teach, o Barba Negra, o pirata que reinventou a ideia do medo. Ninguém sabe exatamente onde Edward Teach nasceu. Alguns registros sugerem Bristol, Inglaterra. Outros apontam para a Jamaica, mas todos os documentos concordam em algo. Antes de virar pirata, Teach já era um marinheiro experiente. Serviu como corsário durante a Guerra da Sucessão Espanhola. Nesse período, aprendeu tudo sobre rotas, ventos, armamentos e combate naval. Quando a guerra acabou, os corsários foram abandonados, sem emprego, sem lei e com armas demais à disposição. Foi nesse vazio que Teach desapareceu e Barba Negra nasceu. Em 1716, Teach se juntou ao pirata Benjamin Hornigold, um dos mais respeitados do Caribe. Rápido, disciplinado e estrategista, Teach se destacou imediatamente. Ele aprende rápido demais, dizia Hornigold. Em poucos meses, Teach recebeu seu primeiro pequeno navio. E em menos de um ano, já comandava sua própria tripulação. Mas o que realmente transformou sua carreira foi a captura de uma fragata francesa. A fragata francesa La Concorde era enorme, veloz e poderosa. Teach a transformou em seu navio de guerra pessoal. Rebatizou Queen Anne's Revenge. Instalou 40 canhões, reforçou o casco, ajustou velas para a velocidade máxima e adicionou um detalhe que nenhum outro pirata ousava. Um navio tão imenso que só a silhueta já era o suficiente para paralisar qualquer capitão. Agora, Barba Negra tinha um trono. Barba Negra entendeu cedo que o medo é uma arma melhor do que pólvora. Ele amarrava pavios de cânhamo à sua barba e os acendia durante batalhas. A fumaça subia lentamente, como se ele estivesse literalmente pegando fogo. Seus olhos brilhavam sob a névoa. Seu rosto era deformado pela sombra. Os colonizadores o descreviam como um diabo flutuando entre a fumaça, e funcionava. Barcos se rendiam antes mesmo de ele disparar um canhão. Em 1718, Barba Negra realizou um dos atos mais ousados da história da pirataria. Ele bloqueou o porto de Charleston, uma das cidades mais ricas da Carolina do Sul. Durante uma semana, ninguém entrava nem saía. Barba Negra capturou navios, tomou reféns e exigiu algo estranho. Não ouro, não armas, não perseguição interrompida. Ele pediu um baú de medicamentos. Isso gerou teorias. Havia doença no navio? Ele estava morrendo? Era chantagem? Era cálculo? Até hoje ninguém sabe. Mas Charleston nunca esqueceu. Pouco depois, Teach encalhou o Queen Anne's Revenge em um banco de areia. Oficialmente, acidente. Mas historiadores acreditam que foi intencional. Um truque para dispersar parte da tripulação e manter apenas os leais. Sem o navio, Teach se aposentou como pirata. Pelo menos oficialmente. Teach recebeu perdão real e se estabeleceu em Bath, Carolina do Norte. Casou-se com uma jovem local. Vivia como um cavaleiro respeitado. Mas à noite, navios saqueados surgiam misteriosamente na costa. Barrações de madeira escondiam mercadorias roubadas. E luzes estranhas eram vistas chegando pela baía. Era o retorno silencioso de Barba Negra. O governador da Virgínia, Alexander Spotswood, decidiu acabar com ele. Ordenou uma missão secreta, ilegal e extremamente violenta. O tenente Robert Maynard comandaria a caçada. Na madrugada de 22 de novembro de 1718, no estreito de Ocracoke, Maynard encontrou o navio de Teach e começou o massacre. Barba Negra lutou como uma fera. Foi atingido por 5 tiros de pistola, mais de 20 cortes de sabre e ainda avançou. Os relatos dizem que ele só caiu quando Maynard o atingiu diretamente na garganta.
Mesmo morto, dizem que seu corpo nadou alguns metros antes de afundar. Maynard cortou sua cabeça e a pendurou na proa do navio, como aviso. A era de Barba Negra havia acabado. Mas a lenda nunca morreu. Ele foi um monstro? Um gênio militar? Um ator do medo? Ou apenas um homem que entendeu como o mundo funciona? O que sabemos é simples. Não houve pirata como Barba Negra. Nem antes, nem depois. Sua morte marcou o fim definitivo da Era de Ouro da pirataria. E seu nome ainda ecoa com a mesma força que seus canhões. Se a vida e a morte de Barba Negra ainda nos deixam perguntas sem resposta, imagine o que mais está escondido nas profundezas da história. Se você quer continuar explorando mistérios reais, histórias perdidas e personagens que desafiam o impossível, clique agora em inscrever-se e ative o sino. Aqui, cada semana, revelamos o lado obscuro do passado, aquilo que os livros não contam. Deixe seu like, compartilhe este vídeo e comente. Você acredita que o tesouro de Barba Negra ainda está por aí? Sua opinião pode virar o próximo episódio.